Olá, seja muito bem-vindo, você que chegou até aqui. Quero, em primeiro lugar, te dar os parabéns, já que se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você tem a noção do quanto nós temos, o nosso corpo tem poder de autocura, né? Porque eu costumo dizer que a Seven Healings, a técnica Seven Healings, ela não é para qualquer pessoa. Nós precisamos estar abertos, nós precisamos ter uma cabeça, uma mente que nos permita entender esse processo. Embora a autocura do corpo ela esteja disponível a todos, embora a técnica Seven Healings ela é capaz de levar o corpo à autocura, mesmo sem que a pessoa acredite no método, você precisa estar com a sua mente aberta. Porque nós somos seres programáveis, nós somos programados ao longo da nossa vida, na medida que nós vamos vivenciando, essas vivências nos programam. Então, se nós temos uma mente que acredita que não vamos ser curados, que não vamos chegar à cura, que não podemos nos curar, nós bloqueamos a autocura do corpo. Então, é claro que a técnica ela é o primordial para que nós venhamos a chegar a esta autocura, no caso de sintomas que não cessam, no caso de sintomas de reparação, que eu vou explicar para vocês o que é essa reparação do nosso corpo. Então, no caso desses sintomas que nunca cessam, a Seven Healings ela atua, ela consegue fazer com que o seu corpo chegue à cura perfeita, esses sintomas cessem completamente, porque nós vamos na raiz deles, na raiz desses sintomas, na verdadeira origem, onde esses sintomas começaram. E eu quero explicar para vocês, antes de mais nada, como eu cheguei a esse conhecimento, como eu encontrei a técnica Seven Healings, como que eu me especializei, por que eu decidi, o que me levou a chegar até aqui. Eu sempre fui uma pessoa, desde pequena, senti sempre uma melancolia. Aos 15 anos fui diagnosticada com depressão. Após isso, fui desenvolvendo ansiedade, que foi ficando cada vez pior, cada vez mais forte, as crises cada vez mais intensas. E cheguei a ter crises de pânico. Crises essas que elas começaram por um medo muito grande que eu tinha de doenças. Como eu sempre digo, tudo na nossa vida é perfeito. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E eu não sabia, nem passava pela minha cabeça que eu tinha esse chamado. Quando isso começou, eu tinha por volta de 20 anos, eu comecei a ter muito medo de ficar doente, muito medo de descobrir uma doença. A gente sabe hoje que quando a gente tem medo de doença, na verdade a gente está fugindo, né, de nós mesmos. Nós estamos fugindo de vários processos na nossa vida. E esse medo, quando nós temos um medo forte de alguma coisa, geralmente é uma fuga. Doença, quando a gente tem esse medo, é uma fuga, né? Então eu tinha tantos processos na minha vida que me levaram à depressão, processos que me levaram a ter todo esse desequilíbrio emocional. E esses processos me fizeram querer fugir de toda aquela realidade. Hoje eu tenho esse entendimento. E eu passei a desenvolver esse medo, né, um medo absurdo de doenças. E até então eu não sabia, eu não imaginava que eu viria a trabalhar com isso, né? E foi muito libertador quando eu descobri a Seven Healings, quando eu cheguei a esse método, porque além de eu saber que nos cura, que nos leva a ativar a autocura do corpo, aquilo me libertou de uma forma, porque eu entendi a origem das doenças. E eu quero explicar para vocês essa origem. Então hoje eu sei que a minha missão de vida é levar a cura para as pessoas da mesma forma que a cura chegou até mim, através desse método libertador, um método que nos ajuda a ativar essa autocura, mas muito mais do que isso, né? Nos esclarece, eu já vou explicar para vocês qual é a principal base que nos explica a origem das doenças, mas esse método nos esclarece que nós não precisamos temer os sintomas, né? Porque doenças é a forma que a medicina convencional chama os sintomas, né? Chama esses sintomas de reparação. Então nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter esse pânico de doenças que muita gente tem. Eu já passei por isso, né? Nós não precisamos ficar
o que eu vou comer, o que eu vou fazer, como que eu vou prevenir, porque hoje a gente sabe que antes da doença se manifestar no nosso corpo físico, ela começa no nosso emocional. Então a principal base das Seven Healers, uma das principais, porque todas são importantes, tem muitas bases que compõem essa técnica, né, que dão origem para a gente chegar nessa técnica, deram origem para esse desenvolvimento. Uma das principais é a medicina germânica. Para quem não sabe, a medicina germânica ela foi fundada pelo Dr. Hammer, um médico, cientista, biólogo alemão que se pegou descobrindo um câncer após a perda de um filho. Pouquíssimo tempo depois ele descobriu esse câncer. Só que o que mais intrigou ele é que além dele, né, além dele ter descoberto, a mulher dele também descobriu. Então, o Dr. Hammer, ele pensou, eu perdi o meu filho e desenvolvi essa doença. A minha mulher desenvolveu essa doença também. Alguma coisa de errado tem. E qual que era o fato incomum entre os dois naquele momento? A perda do filho. Foi aí que ele começou a associar o emocional altamente, totalmente conectado com o físico. E ele começou a estudar órgão por órgão o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, gente, ele controla todo o nosso corpo. E cada partezinha do nosso cérebro está ligada com determinada parte do nosso corpo. É tudo mapeado. A medicina germânica ela faz todo um mapeamento, uma leitura biológica de cada parte do nosso corpo, para que nós venhamos a ter o conhecimento, a entender como que aquele órgão vai funcionar, o que vai abalar aquele órgão, dependendo das situações que nós vivenciamos. Então, por exemplo, para vocês entenderem, a nossa pele ela é diretamente ligada com o nosso sistema nervoso. Então, quando nós passamos por processos de perda de contato, separação, né, que vem a ser separação, pode ser morte, pode ser medo da perda, medo da morte, medo de me separar, né, medo de perder aquele contato com aquela pessoa que a gente ama. Quando nós passamos por esse processo, é quando a pele é atingida. Então, tudo que é perda de contato atinge a pele, para vocês entenderem como que é feito essa ligação, tá? Então, é claro que quando ele estudou tudo, ele entrevistou várias pessoas, ele fez muitas pesquisas, afinal ele era cientista, né? Estudou muito para ele chegar a esse conhecimento e passar a difundir isso daí. Então, eu quero explicar também para vocês que uma das bases, outra base além da medicina germânica, é a embriologia. De que se trata? De quando nós somos formados. A gente está falando diretamente do embrião, né? Então, quando nós somos formados, tudo é formado junto. Não é formado, né? Não tem várias partes se formando separadas, não. Não é formado ali a cabeça, aqui as pernas, aqui o tronco, não, é tudo. Então, a medicina convencional, ela sempre vai separar o corpo em várias partes, o que é diferente na medicina germânica, né? Na nova medicina germânica, que é chamada também de medicina sagrada, porque é essa medicina que o Dr. Hammer estudou muito e fundou. Então, a gente consegue entender da onde vem aquele sintoma, né? Por que aquilo ali começou? Qual foi a vivência que o paciente passou, que o paciente viveu, né? Que ele sofreu, que desencadeou o sintoma que ele tem hoje? Por que acontece? Nós possuímos arquivos nas nossas células. Elas possuem, né? Como se fosse um compartimento ali para armazenar, porque não é só a nossa mente que armazena, o nosso corpo armazena. Então, a nossa célula ela sofre um impacto muito grande na medida que nós vamos vivenciando, né, os acontecimentos, as perdas, as frustrações, os processos de desvalorização, os processos que nós vivemos de impotência, perda de território, todos esses conflitos. Por isso que nós falamos conflitos biológicos. Por quê? Porque eles vão atuar diretamente no nosso corpo, eles já saíram do emocional e foram armazenados nas nossas células. Então, esse arquivo celular, ele armazena essas informações, todas essas vivências, né? É um impacto muito grande que o nosso corpo sofre.
e automaticamente o nosso cérebro sofre, né? O primeiro que vai sentir ali é o cérebro. Então é cérebro-corpo, tá? É tudo conectado. E aí, à medida que a nossa mente não vai conseguindo armazenar, porque ela não tem capacidade de armazenar tudo sozinha, ela vai mandando para os arquivos celulares, tá? Mas é tudo um processo ali rápido, de acordo com o que nós vamos vivenciando. E aí você vai me perguntar, mas eu tive uma vivência que me chocou muito, me traumatizou muito, mas eu não sofri nenhum dano físico. Aí é que tá. Nós sofremos esses danos, mas não necessariamente o corpo vai gerar um sintoma naquele momento. Depende muito da pessoa, depende muito do impacto que causou. A mesma situação pode me causar um impacto e não causar um impacto em você, né? Então, nós temos maneiras diferentes de vivenciar. E à medida que o arquivo celular, porque quando o impacto não é tão forte, da mesma forma nós vamos guardando aquelas situações, aí que vão surgindo as fragilidades nos órgãos que nós não detectamos em exames, que nós às vezes não estamos sentindo. E muitas vezes a gente acha que está tendo aquela doença, que eles, descobriu aquela patologia do nada. Mas aí é que tá, nada é do nada, nunca é do nada, gente. Tudo já estava sendo feito, já estava sendo gerado no nosso organismo antes de aparecer pra gente, antes da gente tomar conhecimento daquilo. Então, é aí que tá. As pessoas, o primeiro reflexo nosso, quando nós temos um sintoma é pensar, preciso descobrir o que eu tenho para eu poder tratar, mas aí é que tá. Na verdade, não é o que você tem, mas é o porquê que você tá sentindo aquilo. É de onde veio, a origem daquele sintoma. Então, se eu tô com uma dor de cabeça, minha preocupação automática sempre vou fazer um exame, vou atrás para saber o que tá acontecendo, por que aquela dor de cabeça tá ali. Mas por trás daquela dor de cabeça existe uma causa biológica, que começou no nosso emocional e aí foi pro físico. E muitas vezes a gente vai no médico e o médico faz exames e não descobre nada, diante de um sintoma. Aí ele vai falar, é o estresse. Ou, essa queda de cabelo tá sendo causada pelo estresse, porque você não tá com falta de vitamina, você não tá com nenhum problema. Mas aí é que tá. É o que eu acabei de dizer. Essas fragilidades que vão acontecendo no nosso organismo devido aos impactos, muitas vezes a gente não sente. Muitas vezes essas fragilidades elas vão ficando guardadas ali. E quando vem um sintoma, a gente tende a fazer exame, às vezes a gente não vai encontrar nada, muitas vezes a gente vai encontrar, mas até quando a gente encontra, esse sintoma ele foi gerado por um impacto emocional muito grande. Então é muito mais profundo do que eu simplesmente chegar para você e falar, isso está sendo causado pelo seu estresse. E não, isso vai muito além do estresse, tá? O estresse, ele é causado por um motivo, e é nesse motivo que a gente precisa ir. Porque, por exemplo, eu tô muito estressada. Por que você tá muito estressada? É no trabalho. O que tá acontecendo no seu trabalho? Porque nós trabalhamos com isso, somos detetives, Os terapeutas integrativos, no caso Seven Healings, nós somos detetives. Nós investigamos para encontrar onde começou aquilo. Então, o seu conflito é no trabalho. O que você passou no seu trabalho? O meu chefe não me valoriza. Então, nós temos aí um conflito de desvalorização. Então, vocês conseguem entender que a gente vai chegar na exata causa? Nós possuímos, os tecidos no nosso organismo e possuímos os escudos de proteção. Então, cada tecido do nosso corpo possui um escudo de proteção. Esses escudos, eles são o escudo da perda, o escudo da desvalorização e por aí vai. Esses conflitos, que nós vivemos. Então, esses conflitos, eles são, eles vão causar esse sintoma. E cada parte do nosso corpo tem uma proteção, tá? Então, por exemplo, o nosso tecido da pele. O tecido da pele, como eu disse para vocês, como eu tô dando o exemplo dele, ele tá diretamente ligado com a perda. Então, se você perdeu alguém, se alguém próximo a você veio a falecer, ou se você se separou de alguém,
né? Isso está altamente ligado com a sua pele, então a pessoa muitas vezes vai desenvolver desde uma dermatite muito forte até uma psoríase, né? Ou até um lúpus, né? Cutâneo. Então, assim, para vocês entenderem que tudo está relacionado, tudo no nosso emocional, ele vai estar relacionado a uma determinada parte do nosso corpo. E se a gente não tratar aquele conflito, o nosso corpo ele continua fazendo o processo de reparação, que eu também quero explicar do que se trata. O nosso organismo chega a um determinado momento que ele está tão sobrecarregado que ele precisa fazer uma troca de tecido. É como se ele eliminasse um tecido e criasse, né, gerasse um tecido novo. Então, a dor, a inflamação, a febre, os sintomas no geral, eles são um processo, né, de danificar aquele tecido para que outro tecido possa substituí-lo. Então, quando nós estamos passando por uma dor muito forte, por febre, por algo que não passa, né, ou as doenças crônicas que nós vamos, né, nos médicos e eles dizem que não tem cura, as doenças autoimunes, né? Então, quando nós estamos passando por esses processos que não cessam, aquela alergia que volta, esse toma antialérgico que volta, por quê? Porque o medicamento, ele não vai te curar. O medicamento, ele vai parar aquele sintoma, né? Ele vai mascarar, aliviar, mas ele não vai na causa. Não tem como um medicamento ir num conflito, né? Que tá fazendo aquele edema no nosso cérebro que tá mandando essas informações pro corpo. Sabe? Então, é por isso que a gente toma medicamento, ele nos mantém, né, estáveis. Muitas vezes não consegue manter estável, a gente tem que aumentar a dose, e aí vem os efeitos colaterais, enfim. Não tô dizendo que você não deva tomar o seu medicamento, até porque não fui eu que prescrevi. Mas, com a técnica Seven Heals, a gente vai chegar, como a gente chega, né, na verdadeira cura, como a gente chega na origem, o próprio corpo já vai se restabelecendo, já vai se regenerando, até que chega uma hora que o próprio médico vai retirar aquele remédio. Porque ele vai ver que você se curou, através de exames, através dos seus sintomas que vão cessar, tá? Então, a grande questão, né, o grande ponto tá na cura. A gente não vai mascarar os seus sintomas, você não vai ficar dependente de remédio pro resto da sua vida. A sua depressão, eu quero te informar que a sua depressão ela não é definitiva. Eu quero te informar que essa doença que tá tendo recidiva, ela não é definitiva. Só que a gente precisa encontrar o foco dela. O foco literalmente, porque é um foco lá no nosso cérebro que vai dar origem para esses sintomas, né? Para essas doenças. Mandando essas informações para nossa célula. E o corpo vai estar o tempo todo te protegendo. Então esses sintomas que nós sentimos é proteção do corpo. É reparação do próprio corpo. É por isso que nós temos que mudar, né? Nós devemos mudar o nosso olhar em relação às doenças, porque na verdade elas são benéficas, elas vêm para o nosso auxílio, elas vêm para nos ajudar. Na verdade, nós não somos seres doentes, nós somos seres em reparação. A natureza é perfeita. É como o processo de uma árvore. Quando a árvore ela precisa trocar as folhas, aquela folha vai murchar, aquela folha vai secar, aquela folha vai perder o viço, até que ela caia. Não é assim? Para que ela vai cair? Para que uma nova possa nascer. Então, o grande ponto, a grande questão está aí. O nosso corpo, ele é sábio, ele está o tempo todo trabalhando a nosso favor. E quando nós chegamos a um processo de um sintoma, nós não devemos nos revoltar. Eu sei que na prática é mais difícil, né? Mas se a gente mudar o nosso olhar, a nossa forma de encarar esse sintoma, tudo muda. Tudo tem um outro olhar, né, para nós. Tudo vai ter um novo significado, tá? Então a Seven Healings, como que ela vai agir? Nós temos mapas, né, de acesso às glândulas do corpo. E cada uma daquelas glândulas vai corresponder a determinados órgãos. Então, a partir do momento que nós utilizamos esse mapa, nós fazemos, através dele, uma leitura do corpo, né? Sentimos os pontos que estão ali, nós conseguimos, através de muita técnica, muito estudo, muito treino, muito estudo mesmo, nós conseguimos sentir no seu corpo, através do mapa,
aonde você está precisando de cura. E ali a gente comunica ao seu corpo aonde já está resolvido aquele conflito ali que a gente vai. Eu digo que é um trabalho em conjunto, porque o paciente também me ajuda muito, me dando as informações certas. Tem coisa que o paciente não vai lembrar, porque muita coisa tá só na memória do corpo, tá só no inconsciente, porque a mente, né, consciente, ela não se lembra. E tudo bem, porque a técnica ela pega memórias inconscientes. Aí que tá o ponto, o grande ponto, né, a grande questão. Então nós vamos fazer o mesmo trajeto que aquela memória fez na hora que ela foi ficar armazenada, alojada ali no seu corpo. Quando a gente encontra essa memória, fazendo todo um caminho no mapa, a gente faz a liberação dela, também pela técnica. E o seu corpo, ele passa a produzir a autocura, né? A gente ativa a autocura do corpo. E dentro de algumas sessões, muita gente já tem resultado logo na primeira, mas é todo, no mínimo 3 sessões, né, que a gente precisa fazer para você liberar. Porque o que acontece? O nosso corpo é como se fosse uma cebola. Ele tem várias camadas, imagina uma cebola. Então, cada sessão que a gente faz, a gente elimina uma camada de memória. A gente vai limpando o corpo. Aí é que eu acho a grande sacada, assim, que eu me apaixonei pelo método, porque eu buscava muito por eu ter depressão, ter síndrome do pânico, por ter várias questões a ser tratadas. Eu sabia que eu tinha traumas, eu sabia que eu tinha muitas situações vividas, inclusive na minha gestação, e eu vivia buscando um método que pudesse me libertar daquilo. E a Seven Healers, ela consegue pegar memórias, inclusive da sua gestação, de quando a sua mãe estava esperando você e ela passou por problemas, né, por conflitos, e passou essas vivências para você. Muitas vezes você carrega essas memórias, na maioria das vezes, transgeracionais também, que são memórias que vêm dos avós, dos pais, vai até a 7ª geração, a gente consegue pegar. Então a gente vai puxando essas memórias e fazendo a eliminação, até que você se cura. Tem sintomas muitas vezes que são hereditários, né, que na verdade eles vêm de memórias transgeracionais. Então nós conseguimos captar tudo isso e fazer a eliminação do dano que causou no seu organismo, tá? As memórias celulares a gente consegue eliminar. Claro que a técnica não te faz esquecer uma situação vivida, mas você percebe que ao longo das sessões, quando você lembra, né, quando se trata de uma memória consciente, quando você se lembra do acontecimento, e aquele acontecimento te causa dor, ao longo das sessões você vai perceber que você vai lembrando naquilo sem aquele sofrimento. Porque o dano, aquele trauma, todo aquele sofrimento, aquilo o corpo faz a eliminação daquela gravação, porque é como se fosse uma gravação que fica nas suas células. Tá? Eu tô explicando para vocês de uma forma bem, assim, simples, para vocês conseguirem entender como funciona todo esse processo, porque muita gente tem dúvida. Muita gente às vezes me pergunta se tem a ver com hipnose, se tem a ver com reiki, se tem alguma questão espiritual que tá ligada com esses processos, os processos da técnica, e não. É tudo ciência pura, tá? Embriologia, medicina germânica, e entre muitas outras bases, né? Cinesiologia aplicada, tem várias bases, tem vários estudos que dão origem à técnica e que hoje eu tenho o prazer de levar, de difundir, de levar ao maior número de pessoas possíveis. Os meus pacientes, eles assim, eu tenho uma realização muito grande em ver a cura, porque a cura mesmo, você vê aquela pessoa e fala, meu Deus, eu tinha essa dor há tantos anos, eu tinha essa alergia há tantos anos, essa doença ia e voltava, ou até no caso de doenças autoimunes, né? Porque o nosso corpo, gente, diferente do que muita gente pensa, ele não se ataca. As doenças, elas não estão, as doenças autoimunes, elas não estão atacando o corpo. É esse processo de reparação, esse processo de regeneração que não cessa, né? É o processo da troca de tecidos que tá ali causando aquela dor, tá ali causando todos os sintomas. Então é aí que a gente vai na onde aquilo começou, e eliminando ali aquela memória, aquela gravação que está no nosso corpo, aquela programação, a gente consegue chegar à cura. E não só desses processos de sintoma físico ou emocional, porque a depressão, que é considerada uma doença emocional, mas que hoje nós sabemos que ela é física, ela é biológica também, né? São conflitos que causaram todos aqueles danos, né, nos nossos neurotransmissores, enfim. Então, todas essas patologias
as emocionais e as físicas, que todas são biológicas, tá? Todas elas, assim, 95% das doenças, que são consideradas doenças pela medicina convencional, nós conseguimos tratar com a Seven Healings. E, além disso, uma coisa muito legal que a gente consegue tratar são os padrões de comportamento. São aqueles padrões que muitas vezes nós temos, né, de vícios, são padrões, assim, de escassez, né, quando eu me sinto, eu não sou segura, ou eu sou muito tímida, ou eu não consigo prosperar na minha vida, eu sou travada, as coisas não fluem, ou eu sou assim, eu procrastino muito, então eu tô sempre procrastinando, não consigo concluir as coisas que eu começo, não consigo me concentrar. A gente vai entrar também nessa questão do TDAH, que hoje em dia é muito falada, né? Mas que as pessoas sempre tiveram, sempre sentiram, só que nunca denominaram. Então, os nomes das doenças, na verdade, são uma forma que a medicina encontrou de identificar, né? De falar, olha, esse sintoma é isso, é disso, esse sintoma é daquilo. Mas é importante a gente saber? Talvez. Mas o que é importante mesmo é a gente ir na causa, é a gente entender por que aquele processo está acontecendo. Esses dias eu vi uma matéria de uma criança que foi diagnosticada com dengue e com influenza junto. E a mãe perguntou era até uma entrevista, né? E ela perguntou para uma difusora da medicina germânica aqui no Brasil, perguntou o que era aquele processo, porque os vírus, né, também, eles são porta aberta do nosso corpo. O corpo abriu a porta para aquilo ali porque ele estava precisando reparar. Mas é assunto para uma outra explicação, para um outro conteúdo. Só que essa matéria me chamou a atenção. Porque até que ponto vai essa denominação? Você tá com isso, tá com isso, tá com isso? Então a resposta dessa difusora foi a seguinte: até que ponto nós vamos chegar? Porque o que a gente precisa entender é por que essa criança tá nessa situação. O que essa criança, na verdade, tá querendo dizer através desses sintomas? Por que o corpo dela chegou numa reparação tão intensa? Só que isso não é falado, isso não é visto, isso não é entendido, compreendido muitas vezes, na maioria das vezes, né? A gente se preocupa em tomar um antibiótico, a gente se preocupa em, além dessa questão, né, do que vai aliviar aquele sintoma, do medicamento, a gente precisa entender o porquê que o corpo está naquele processo. Então essa é a grande questão que a gente precisa olhar. E a Seven Healings, além de te dizer, né, através da medicina germânica, qual é a questão que está acontecendo ali, o porquê que você está vivendo aquele sintoma, por que você está sofrendo daquilo, onde aquilo começou, a gente leva a cura. Porque muito além de você ter no seu consciente que você precisa olhar para aquele conflito, que você precisa entender de outra forma aquilo ali, a gente consegue fazer o desbloqueio direto no corpo. E é por isso que a pessoa chega à cura muito rápida, né? Por exemplo, uma depressão que você vai tomar remédio por anos, algo que você vai ter crônico, né? Que é considerado crônico. Coisa que não é, porque nós somos seres que estamos em constante evolução. Somos seres que estamos em constante mudança. O que era de um jeito ontem não vai ser do mesmo jeito hoje. Então, não tem como eu falar, olha, você vai viver pro resto da sua vida assim. Porque não é assim que acontece. Tá? Então, eu te digo, você não é o seu sintoma. Você não é o seu diagnóstico. O perigo do diagnóstico, eu vou explicar pra vocês o que é. Muitas vezes a gente vai no médico e o médico vai falar assim, olha, você tem isso, você tem tanto tempo de vida, ou você vai conviver com esse problema pro resto da sua vida. E aquilo ali vai gerar um conflito muito maior do que o conflito que causou aquela patologia que você tá ali recebendo o diagnóstico. Então muitas pessoas vêm a óbito por isso. Muitas pessoas têm uma piora do quadro muito grande por isso. Um exemplo, uma pessoa que está com câncer tem o diagnóstico, um tempo depois descobre metástases no pulmão. Por que isso acontece? Porque o pulmão, gente, ele é um órgão que vai ser sempre atingido pelo medo da morte. Quando a pessoa tem aquele medo iminente, a morte está em mim. Meu Deus, eu vou morrer, eu não vou conseguir. E aquele desespero vai gerar um impacto muito grande no pulmão. É por isso que as pessoas têm o diagnóstico e logo pioram muito. Então aí está o grande risco.
tá? Então eu te digo hoje, eu quero que você se liberte, você não é o seu diagnóstico. Há muito mais coisas para serem olhadas aí, tá bom? Então a Seven Healings pode te ajudar. Então eu quero que todos, né, o maior número de pessoas tenham acesso à verdadeira cura. Quando eu digo verdadeira, é porque é a cura, tá? A cura que a gente buscou a vida inteira. Então vamos atrás dessa cura. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá dentro de nós. A gente só precisa ativar, tá bom? Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Que a gente comece esse tratamento o mais rápido possível para você atingir a sua cura o mais rápido possível, tá bom? Muito feliz de você ter chegado até aqui, muito obrigada pela confiança e vamos começar seu tratamento, vamos agendar o seu horário.